Olá pessoal, nesta aula nós daremos continuidade ao tema sincronização de processos, analisando alguns outros métodos para sincronização e acesso à sessão crítica. Vamos lá. Na aula passada, no vídeo passado, nós vimos como é abordada a espera ocupada. A partir desse vídeo nós veremos as primitivas, as chamadas de sistema Sleep Wake Up, semáforos e monitores. Iniciando por essas chamadas de sistema, essas primitivas, a primitiva Sleep, a sua ação é bloquear o processo que a chamou. Ou seja, ela suspende a execução do processo até que outro processo a acorde via Wake Up. Então, o próprio processo, ele se faz dormir quando não consegue alguma resposta ou verifica que o acesso à região crítica já possui um processo, ou então quando aguarda algum recurso, está acordada por um outro processo, evitando essa espera ocupada. Então, o que ela faz é não ficar utilizando de modo ocioso a CPU durante a espera. Tá? A primitiva Wake Up é uma chamada de sistema que acorda o processo que for definido para esse fim. O problema essas primitivas elas resolvem um problema clássico que é chamado e conhecido de problema do produtor-consumidor, que seria um problema de buffer limitado. Dois processos compartilham um buffer de tamanho fixo, onde o processo produtor coloca dados no buffer e o processo consumidor retira os dados do buffer. Então, eu posso ter um ou vários produtores, um ou vários consumidores, eu tenho um buffer limitado. Os produtores podem produzir no máximo a capacidade do buffer e os consumidores vão consumir cada um desses lotes das informações que estiverem aqui. O consumidor só pode consumir quando existir algo aqui, quando o buffer estiver vazio não existe consumo, e o produtor só deve produzir quando existir lugar para armazenamento dessa informação. Alguns problemas que surgem nessa questão clássica do produtor-consumidor. O produtor pode desejar colocar dados quando o buffer está cheio. Então, se não há slots, ele não pode colocar. Então, o produtor, nesse caso, deve ser colocado para dormir, para que assim que um slot for consumido, né, o slot é consumido, aquele que consumiu o slot, ele acorda o produtor dizendo, existe um espaço para que você produza mais. E o consumidor, ele sempre deseja retirar dados do buffer mesmo quando o buffer está vazio. Então, quando o consumidor retira o último dado do buffer, ele deve dormir. Assim que um produtor alocar alguma informação novamente no buffer, ele acorda o consumidor, de modo que o consumidor possa realizar a leitura daquela informação. Então, a solução, como eu acabei de citar, é colocar os processos para dormir até que eles possam voltar a ser executados. Alguns conceitos importantes. Count controla essa quantidade. Então, se count igual a 0, não existe o que consumir. Se count é o tamanho máximo, não existe o que produzir. Então, uma variável controla a quantidade de dados presente nesse buffer. Essa variável será lida pelo produtor e pelo consumidor. Com relação ao produtor, antes de colocar dados no buffer, ele verifica o valor do contador, para verificar se ele pode colocar um novo valor. Se a variável está com valor máximo, o processo produtor é colocado para dormir. Caso contrário, ele coloca os dados no buffer e incrementa o count. O consumidor. Antes de retirar dados do buffer, ele verifica se o count é maior do que 0. Se for, ele retira os dados e decrementa o count. Caso contrário, o processo vai dormir. Vocês devem lembrar em vídeos anteriores que nós falamos da questão de sessão crítica relacionada ao acesso a uma variável contador. Então, esse é um caso que nós usamos. Se você voltar lá, um dos processos realiza count mais, o outro realiza count menos, menos. Então, um incrementa e outro decrementa o contador se eles tiverem acesso simultâneo
a informação pode se tornar, pode perder sua integridade e assim todo o processo, né, todo o procedimento, todo o controle, ele não vai ter mais valia. Então, o que eles fazem é sempre testar para verificar se o outro processo está acordado, no caso, como eu citei no slide anterior, e, se for necessário, acordar o processo para que ele realize o consumo ou a produção de mais informações. Aqui nós temos um exemplo de código, né? Só relembrando que Sleep e Wake Up são chamadas de sistema para bloqueio e desbloqueio dos processos, e envolve o processo clássico do produtor-consumidor, onde nós temos aqui um código que descreve como eles funcionam. Então, esse primeiro define, n igual a 100, é o tamanho do meu buffer, 100 posições. Ele começa vazio, então count é igual a 0. Como o consumidor, se o buffer está vazio, não há nada que ele deva fazer. Então, vamos começar pelo consumidor essa análise. É declarada uma variável do tipo inteira, chamada item. Então, existe um laço aqui, né, onde vai ocorrer uma repetição contínua. Ele verifica se o contador é igual a 0, o consumidor dorme. E aí o consumidor, se for o primeiro a ser executado, ele vai dormir, não causando ociosidade da CPU. Ele não fica entrando na fila de prontos para que seja executado, causando ociosidade. Ele fica bloqueado. Então o produtor é executado, também criado uma variável item. Ele entra nesse laço, onde o item recebe o item produzido, uma função que produz alguma informação que seja importante para esse contexto. Se o contador for igual a n, se o buffer já estiver cheio, então o produtor dorme. Caso contrário, ele insere esse item no buffer, atualiza o contador. Se o contador for igual a 1, o que significa contador igual a 1? Significa que o buffer estava vazio e agora ele colocou uma informação. Então, se ele colocou uma informação, é preciso que o consumidor seja acordado. Então, ele realiza um wake up no consumidor. E o tempo de produção e de consumo são diferentes. Então, o produtor pode ir produzindo uma velocidade 2, 3, 4, quantas vezes for mais rápida que o consumidor. Quando ele chegar no buffer cheio, ele para. Tá? Então, aqui nós tínhamos o buffer vazio, ele produziu o primeiro item e agora o buffer tem informações e ele acorda o consumidor. Tendo sido acordado o consumidor, o processo é acordado, então ele volta para esse while true. Contador é igual a 0? Não, é igual a 1. Então a variável item recebe o item que estava no buffer, então remove o item do buffer, é atualizado o contador, count, recebe count menos 1, então ele é decrementado, e é verificado o count. Se o contador é igual a n menos 1, significa que se o buffer estava cheio e o consumidor acabou de liberar um slot nesse buffer, então o produtor estava dormindo, o produtor será acordado. Nesse nosso exemplo inicial, count era igual a 1, agora ele é igual a 0, então o produtor já está acordado, o consumidor consome o item e agora novamente o count é igual a 0, ele volta a dormir. Vamos imaginar então que o produtor produziu, nós temos 99 itens no buffer e o produtor vem para a execução, ele produz um novo item. Count é igual a n? Não, 99 e o n é 100. Então ele insere um novo item, faz com que count receba count mais 1, então ele recebe count é igual a 100. Se count é igual a 1, o consumidor está acordado. Então o consumidor já deve estar acordado. Vamos imaginar nesse caso que o produtor produz muito mais rápido. Ele volta, produz um item. O contador é igual ao limite do buffer? Sim. Então o que o produtor faz? O produtor, se 100 é igual a 100, ele dorme. Lembre-se que o consumidor ele está consumindo a uma velocidade mais lenta, então ele voltou aqui, contador igual a 0? Não, contador igual a 100. Então ele remove um item.
count recebe count menos 1, então agora count é 99. Count é igual a n menos 1, é 99? Sim. Quer dizer que significa que o consumidor consumiu um item do buffer que estava lotado e agora possui um slot livre. Então ele acorda o produtor. O produtor tinha acabado de dormir, ele acorda o produtor, consome aquele item e o produtor vai poder produzir mais um. E assim existe esse controle de sincronia entre os processos produtor e consumidor. Existem também alguns problemas de sincronia relacionados a esse modelo produtor-consumidor. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos o consumidor, ele começou a sua execução, verificou count igual a 0, então nós começamos com o buffer vazio. Ao realizar essa verificação, essa instrução, antes da execução do sleep, ocorre uma interrupção de relógio, o consumidor sai do processador, o produtor é então ativado. Count é igual a 0, então o que o produtor faz? Ele produz um item, verifica o count não é igual a 100, ele insere o item, faz com que count receba count mais 1, count é igual a 1, então se é igual a 1, ele envia o comando wakeup para o consumidor, e ele envia o comando wakeup. Quando esse comando é enviado, o consumidor só recebe o comando se estiver dormindo. É um comando para acordá-lo. Ele envia o comando wakeup. Nessa situação, o consumidor já está acordado, então não acontece nada de diferente. Ocorre aqui, após esse wakeup, uma interrupção de relógio, então o consumidor volta a ser executado. E ao ser executado, ele continua do ponto onde parou. O ponto onde parou era o comando sleep. Então o consumidor dorme. O consumidor dorme, fica aguardando como bloqueado. E o que o produtor faz? O produtor já produziu o primeiro item. Nós temos um item no buffer. Ele produz o segundo item, count, recebe count mais 1, então count vale 2. Ele não entra novamente no wakeup. Count vale 3, 4, 5, chega a 100. Quando count é igual a 100, o produtor dorme. Então, nessa situação, nós temos o consumidor dormindo, o produtor dormindo e o buffer com 100 itens sem consumo. Então, é uma situação problema. O problema ocorre porque a interrupção no consumidor ocorreu após a comparação de count, que é uma possibilidade, né? A essência do problema está no fato de, por não estar dormindo, o consumidor perdeu o sinal de wake-up. Então ele perdeu esse sinal de wake-up, ele estava acordado, então o sinal não faz diferença. Quando ele volta o comando para o processador, né, quando volta para ele, ele dorme. E essa comparação é feita somente quando count é igual a 1. E ambos os processos dormem para sempre. Tá? Uma solução para esse caso é a criação de um bit de wakeup, que é um bit de controle. Ele recebe um valor verdadeiro quando o sinal é enviado para um processo que não está dormindo. Então, nesse caso, o processo não está dormindo, ele recebe o valor 1. Caso o processo vá entrar em um processo de sono, né, vá dormir, ele verifica essa variável para analisar se ocorreu esse fato que nós dissemos aqui, que é uma possível situação problema. E quando o processo é posto para dormir, esse bit é verificado. E só que em alguns casos, quando nós temos vários pares de processos, são necessários vários bits. Então lembre-se que aqui um bit criado para controlar esse par. Nós precisaríamos de vários pares de processos, vários pares de bits para esse controle, né? Vários bits, o que pode causar uma sobrecarga do sistema também, com controle somente desses bits, tá? Que é o bit de wake-up. Quando um wake-up é mandado a um processo que já está acordado, o bit fica igual a 1. Depois, quando o processo tenta dormir, se o bit estiver ligado, ele é desligado e o processo não entra em sono, ele não vai dormir. Ok? Então essa é
Esse é o modo onde essas diretivas sleep e wake up são utilizadas para tentar gerar a sincronia no acesso à região crítica. Nós temos também os semáforos, que são variáveis de controle, e nós veremos um pouco sobre eles agora. E ele funciona aqui como uma variável para o controle de acesso aos recursos compartilhados. Ele tem esse mesmo objetivo de sincronia ao uso de recursos com uma grande quantidade. Tá? Então nós estamos falando já de uma quantidade maior. Ele nasceu como proposta para contar os wake-ups armazenados. Então vocês vejam aquela solução que nós vimos para o Sleep Wake Up anteriormente. O semáforo ele já vem com o contador para tentar solucionar esse tipo de caso. O semáforo ele pode ser do tipo geral, de contagem ou binário. Tá? Ele pode ser implementado através de espera ocupada também, ou através da associação de uma fila para cada semáforo. Então, posso ter uma fila para cada semáforo, para cada controle. E eu tenho aqui, por exemplo, os meus leitores, aqueles que esperam para ler, os escritores. Nós vamos ver outros casos onde essa ilustração vai ficar bem clara. Então, só reforçando aqui, semáforo é uma variável que é utilizada para controlar o acesso a recursos compartilhados. Um recurso aqui do exemplo é a impressora. Nós temos duas tarefas. Elas precisam utilizar a impressora. Então, para isso, precisam antes realizar a aquisição do semáforo para ter acesso à impressora. Se o semáforo é igual a zero, significa que não há recurso livre e que nenhum wake-up está armazenado. Se o semáforo é maior que zero, então existe recurso livre e um ou mais wake-ups estão pendentes. Quer dizer, eles devem utilizar os recursos. Esses wake-ups pendentes significa que os processos serão acordados, né, para a utilização desses recursos. Dijkstra propôs duas operações sobre os semáforos, que elas são generalizações do sleep e do wake-up. As operações são operações atômicas também, são as operações down e up. A operação down, o que ela faz? Ela é executada sempre que um processo deseja usar um recurso compartilhado. Então, o que o recurso faz? O que o processo faz? Ele verifica se o valor do semáforo é maior que zero. Se for, ele decrementa o semáforo e continua a operação. Caso contrário, o processo executou um down, o processo que fez essa solicitação, ele fica bloqueado sem completar esse down, pois não tem recurso disponível. Como funciona o up? É executada sempre que um processo libera o recurso. Então o semáforo é incrementado de 1, e se há processos bloqueados nesse semáforo, quem executou o up escolhe um deles e o desbloqueia para que ele finalize a execução desse down. Como está descrito aqui, neste caso o valor do semáforo permanece o mesmo, porque na verdade o processo que fez o up, ele libera o seu recurso e o entrega para outro processo. O que vem a ser uma operação atômica, que é aquilo que nós já falamos algumas vezes a respeito disso. Uma vez que uma operação semáforo iniciou, nenhum outro processo pode acessar o semáforo até que a operação seja completada ou bloqueada. Significa que nós não vamos ter problema de falta de integridade nessa informação relacionada ao semáforo. Como nós vimos em exemplos anteriores, lá aquele primeiro exemplo da seção crítica com relação à variável count, o incremento e decremento da variável. Geralmente essas operações são implementadas como chamadas de sistema, e o sistema operacional desabilita todas as interrupções enquanto o semáforo está sendo testado. Tá? Por isso ela não sofre alterações. Se houver múltiplas CPUs, cada semáforo é protegido por uma variável lock. Então, como a instrução que nós já vimos no vídeo da aula passada, instrução TSL. Nós falamos que existem alguns tipos de semáforo, né? Vamos a eles. O semáforo geral
é usado para controlar acesso a um determinado recurso com um número finito de instâncias. Eles são usados para implementar exclusão mútua. Aqueles que são usados para implementar exclusão mútua são chamados de mutex. Mutex vem de Mutual Exclusion Semaphore. Ou são binários ou booleanos, apenas assumindo os valores de 0 e 1. Tá? E as primitivas são aquelas que nós já vimos, down e up. Down é o equivalente ao sleep e up é o equivalente ao wake up. Vocês vão ver muitos códigos que são usados para down a letra P e para up a letra V. Vem do original em holandês, quando foi proposta essa solução, né? As palavras para down e up em holandês começam com P e V. O semáforo geral, ele inicializa com um número de recursos disponíveis, onde cada processo que deseja utilizar o recurso executa o down. Nós já vimos como o down é executado. Quando o processo libera o recurso, ele executa o up. E quando o contador do semáforo vale 0, todos os recursos estão sendo usados. E aí o processo que solicita o down é posto para dormir. O semáforo binário, ele serve para conceder a entrada somente à região crítica. Ele não conta como semáforo geral. O mutex é a variável com apenas 2 estados, então essa variável é bloqueada ou desbloqueada. Quando uma thread ou processo precisa acessar a região crítica, chama mutex lock, e quando termina, chama mutex unlock. Vocês vejam que é bem semelhante àquela questão de espera ocupada que nós vimos, a chamada da função para a entrada na região crítica e chamada para deixar a região crítica. O enter region e o leave region. Então, o mutex lock e mutex unlock, então, são só outros tipos de implementação baseados naquele mesmo conceito. Os semáforos, com relação ao problema do produtor-consumidor, eles resolvem o problema da perda de sinais enviados. Tá? Naquele caso que nós vimos que se perde um wake up e os dois, produtor e consumidor, ficam dormindo indefinidamente, a solução de semáforos ela realiza a contagem e o controle não perdendo esses sinais. Aí nesse caso a solução utiliza 3 semáforos, o full, o empty e o mutex. O full conta o número de slots no buffer que estão ocupados. O empty conta o número de slots que estão vazios. E o mutex garante que o produtor e consumidor não acessem simultaneamente o buffer. E aí, nesse caso, full e empty resolvem a questão de sincronização, que é o problema que nós vimos. E o mutex ele garante a exclusão mútua. Aqui nós temos um exemplo de código também para produtor e consumidor. Então estamos incluindo aqui uma biblioteca prototypes, definindo o tamanho do buffer para 100. Nós temos o tipo semáforo, onde temos mutex igual a 1, empty. Todo o nosso buffer está vazio, é igual a n, full é igual a 0. Nós temos o produtor e o consumidor. O produtor inicia o seu processamento, ele produz um item, ele realiza um down. Então, se existirem recursos, esse down é executado. Caso não existam recursos, o produtor dorme. Então, ele realiza um down em empty. Ele tira um valor do empty, verifica se existe algo liberado, né, para que ele use. Se existir, ele trava o acesso, então ele realiza um down no mutex, ele trava o acesso à região crítica. Insere o item, libera o mutex e libera o item em full. O consumidor, para que ele consuma, ele tem que verificar se existe algum item a ser consumido, então ele realiza o down analisando a variável full. Caso exista um item para ser consumido, ele trava o mutex, acessa a região crítica e remove o item, libera o mutex, atualiza a variável empty e consome o item. Tá? Então aqui existe um controle maior com down e up
no mutex travando a região crítica, e o down e up usando as variáveis empty e full para o controle de sincronia. Além de sleep e wake up de semáforos, nós temos os monitores também. Veremos como eles funcionam. Os monitores foram idealizados por Hoare e Hansen. É uma primitiva de alto nível, tá, para sincronizar os processos. Então, ele é uma primitiva que não está disponível em todas as linguagens de programação. Na verdade, é um conjunto de procedimentos, variáveis e estruturas agrupadas em um módulo ou pacote para garantir esse acesso aos recursos. Não são boas soluções para sistemas distribuídos, tá? Porque ele provê sincronização em uma mesma máquina, não em máquinas diferentes. Todos os recursos compartilhados entre esses processos devem estar implementados no monitor. Ele depende da linguagem de programação e, nesse caso, o compilador que vai garantir a exclusão mútua. Como eu disse, ele existe em Java, não existe em C, então é de alto nível, depende da linguagem. O modelo do monitor é o seguinte: eu tenho um monitor, eu tenho declaração de algumas variáveis, algumas condições e os procedimentos. O monitor é considerado um tipo de dado abstrato, ele encapsula dados e funções para tratá-las. E uma de suas características é que dentro dele ele garante exclusão mútua dessas funções que estão ali implementadas. Como é a execução dos monitores? Existe a chamada da rotina do monitor, alguns testes e instruções iniciais que tentam detectar se outros processos estão ativos dentro do monitor. Caso esteja, ativa um outro processo, o processo novo fica bloqueado em uma fila. Caso contrário, o processo novo executa as rotinas, o monitor permite que ele seja executado. Ele pode utilizar algumas variáveis de condição, que é o wait e o signal. Vocês vejam que é bem similar com relação ao conceito às outras questões que nós já vimos até agora. O processo.wait, o processo que invoca a operação é suspenso até que esse processo.signal seja executado e ele volte ativa. E o processo.signal retoma um dos processos que invocou o wait. É a mesma ideia do sleep, wake up, do down e do up. A mesma ideia com uma implementação diferente. Aqui o esquemático dos monitores, então essa é a região do monitor, onde eu tenho dados compartilhados, código de inicialização, as operações que ele pode realizar, aqui dentro dessa área garantindo exclusão mútua. E aqui eu tenho os processos que querem acessar essa área, aguardando na fila, somente um processo por vez. Com relação àquela fila de processos, como determinar qual processo vai ser retomado ou executado em seguida? Uma solução simples é usar aquele primeiro que chegou, o primeiro a ser servido, né, equivalente a uma fila. First in, first out, o primeiro a entrar é o primeiro a ser atendido, mas existem outras metodologias para isso, e aí algumas outras métricas podem ser utilizadas, tá? Esse sistema é um sistema mais simples, utiliza FIFO, e aí quem chegou pode ser executado. A questão é que existem prioridades e outras questões que podem alterar essa ordem. E existem também alguns problemas relacionados a monitores. Por exemplo, quando nós trabalhamos com monitores, um processo pode acessar um recurso sem antes obter permissão de acesso a esse recurso. Um processo pode nunca liberar um recurso. Então, nós voltamos àquela questão dos requisitos para acesso à região crítica, né, que devem ser analisados. Um processo pode tentar liberar um recurso do qual ele nunca teve acesso, ele nunca solicitou e nunca controlou. E um processo ele pode solicitar o mesmo recurso duas vezes, sem liberá-lo. Vocês vejam que são questões complexas de controle em um ambiente se nós tivermos diversos monitores, diversos recursos compartilhados. Com relação aos semáforos e monitores, algumas limitações que eles apresentam.
são boas soluções para CPUs com memória compartilhada, não são boas soluções para sistemas distribuídos. Então, são soluções para uma máquina local. Nenhuma dessas soluções provê troca de informações entre os processos que estão em diferentes máquinas. Então, novamente, soluções para máquina local, programação que dê suporte. E nós já vimos, Java fornece suporte, mas a linguagem C não, então limita também a utilização de monitores. Bem, na aula de hoje nós vimos como as primitivas sleep e wake up funcionam, os semáforos e os monitores. Essas são algumas propostas para a solução de acesso à sessão crítica e para a sincronização dos processos. Por hoje é só. O tema da nossa aula, esse assunto está no capítulo 2 do Tannenbaum, nos capítulos 5 e 6 do Deitel. Esses livros estão disponíveis através da biblioteca virtual. Caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição para auxiliá-los. E por hoje é só. Muito obrigado e um abraço.